Boa tarde a todos e todas. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta essa sessão preparatória para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa para o biênio fevereiro 2021, janeiro 2023. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta e convido o deputado delegado Danilo Baense a proferir um versículo da Bíblia. Delegado Danilo Baense já está a posto. Peço então a todos que se coloquem de pé e em silêncio, por favor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas eu declaro aprovada conforme já divulgada no site da Assembleia. Informo que a presente sessão é preparatória para que se destina-se à eleição da mesa diretora desta Assembleia Legislativa para o biênio que se inicia em fevereiro de 2021 e termina em janeiro de 2023, compostas pelos seguintes cargos: presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Na forma do artigo 58, parágrafo 5º da Constituição Estadual e do artigo 9º do Regimento Interno, a votação será nominal, sendo eleita a chapa que obtiver o voto da maioria absoluta do colegiado que compõe esta Casa, isto é, 16 votos em primeiro escrutínio. Não obtido esse quórum, será convocado um segundo escrutínio, com a participação das chapas mais votadas, sendo eleita a que obtiver o voto da maioria simples. Havendo empate neste segundo escrutínio, será convocada, no segundo escrutínio entre chapas empatadas, mantido o empate, será considerada eleita a chapa cujo candidato a presidente for o mais idoso. Vou suspender a sessão para receber o registro das chapas, que deverão ser indicadas pelo menos a bancada partidária. Cada chapa conterá os cargos de nomes dos respectivos ocupantes e suas aquiescências. O mesmo deputado não poderá concorrer a mais de uma chapa. Neste momento, sendo o deputado mais idoso em plenário, eu passo a presidência ao deputado Dr. Hércules, convidando o deputado delegado Danilo Baense a ser o primeiro secretário ad hoc e convidando o deputado Vandinho Leite a ser o segundo secretário ad hoc da sessão, que ora será presidida pelo deputado Dr. Hércules. Está suspensa a sessão. Não, deixa aí por dentro. Deixa a chave dentro. Deixou? Você está acompanhando a sessão preparatória para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa para os próximos 2 anos.
Neste momento, é o momento da inscrição das chapas ou da chapa, né? Nós veremos em seguida. E vale destacar que hoje é um momento importante na história de 18 anos da Assembleia, da TV Assembleia. Porque como você está vendo aí no seu vídeo, hoje nós inauguramos a tradução simultânea da língua brasileira de sinais, a Libras, que é usada para a comunicação das pessoas surdas. Sem dúvida, é um passo importante na acessibilidade dos trabalhos legislativos e um passo importante na história da comunicação pública do país, das TVs legislativas como um todo. Então, como eu disse, nesse momento é a fase da inscrição das chapas para a eleição dos membros da mesa diretora, presidente, vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto secretários. Após a eleição das chapas, o rito é o seguinte: de acordo com o regimento interno, esse prazo, né, após o prazo de inscrição das chapas pelas bancadas dos partidos, haverá na sequência uma votação nominal e aberta, e o primeiro secretário chama os deputados por ordem alfabética para manifestar seus respectivos votos. E o segundo secretário anota e repete em voz alta cada um dos votos. Nesse caso, será eleita a chapa que obtiver a maioria absoluta dos votos. Maioria absoluta é a metade mais um dos membros do Parlamento Capixaba, no caso, 16 votos. Em caso de empate, havendo mais de uma chapa, a chapa vencedora é aquela que possuir como candidato a presidente o mais idoso, o deputado mais idoso. E será também da responsabilidade do primeiro secretário a anunciar a chapa vencedora. A eleição da mesa diretora, ela ocorre em uma sessão preparatória, lembrando que hoje é a abertura dos trabalhos legislativos. Várias assembleias do Brasil, também o Congresso Nacional, hoje elegem membros da mesa diretora. E para você que está chegando agora, vamos repetir que neste momento foi suspensa a sessão para a inscrição das chapas. Os deputados conversam aqui no plenário. Ainda não houve anúncio sobre a composição de chapas pelos partidos, por parte do deputado que está presidindo a sessão, que é o deputado Dr. Hércules. Atenção, por gentileza. Eu solicito aos senhores deputados e senhoras deputadas que tomem seus assentos, que possamos anunciar o registro e a composição das chapas. Por gentileza, deputados e deputadas, assumir seus lugares, por gentileza. Deputado Hércules, por gentileza, questão de ordem. Deputado Ferraz. Pois não? Pois não, deputado Ferraz. Deputado Dr. Hércules, eu gostaria de registrar com profundo pesar o falecimento da jovem médica doutora Graura Moreira, filha do Jatir e da Marisa, irmã do Paulo Vitor, esposa do Wagner, com a sua filha Helena, que hoje nos deixou e hoje, sem dúvida alguma, passa a ser mais um anjo no céu. Uma médica alegre, uma médica que trazia uma alegria imensa no coração, tida por mim e por Norma como verdadeiros filhos nossos. A Graura deixou esse mundo aos 35 anos de idade. Não temos mais lágrimas para derramar e o povo de Cachoeiro todo está de luto. Então, com esse registro, eu quero deixar aqui a minha tristeza, ao mesmo tempo em que nós estamos tristes, o céu está alegre, que recebeu um anjo bem alegre, e que vai nos alegrar eternamente.
Obrigado, deputado Ferraz. Eu também aproveito para registrar com muita tristeza o falecimento de um colega, Dr. Stefano Moana, que foi meu professor também, que faleceu essa noite. Pela ordem, presidente Hércules, deputado Luciano. Pois não. Também eu quero me juntar aos colegas para pedir esse minuto de silêncio pela doutora Glaura Moreira Santos, que é filha do ex-vereador e ex-vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Jatir Moreira, que é um dos diretores do Hospital Evangélico. É uma passagem que está sensibilizando toda a sociedade do Sul, especialmente de Cachoeiro. Quero também, senhor presidente, pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de Adilson Alves de Oliveira. Ele é primo do prefeito de Irupi, do prefeito Edmilson Meirelles. Adilson é uma pessoa muito querida no município de Irupi, muito amigo da população desse município tão importante, e ele morreu ontem também de infarto fulminante. Adilson Alves de Oliveira. Ok, eu quero só lembrar o seguinte, essa é uma sessão que não é, o rito é totalmente diferente. Mas os colegas já pediram um minuto de silêncio, eu vou em seguida, que fizer aqui o chamamento, a apresentação da chapa, eu vou naturalmente se dê um minuto de silêncio. O deputado Danilo também quer falar, então nós vamos só registrar isso e prosseguir de acordo com o regimento interno. Antes também, eu quero registrar que o deputado Teodorico Ferraz, se ele quiser assumir a presidência, poderá fazê-lo, uma vez que ele é o deputado mais idoso da nossa Assembleia. Eu sou o vice do Ferraz. Se o Ferraz quiser, eu continuo presidindo a sessão. Doutor Hércules. Caso contrário, de acordo com o regimento, o Ferraz é que tem a preferência para deputado Danilo. Presidente, eu gostaria de registrar aqui o falecimento... Deputado Hércules, Vossa Excelência continua presidindo, porque Vossa Excelência escondeu 3 anos de idade, que eu sei disso, de forma que o senhor continua sendo o mais velho, mas o mais jovem da nossa amizade. Presidente, eu gostaria de registrar aqui o falecimento do meu primo, o Wilton Luiz Brandão Baense, faleceu agora dia 29 de janeiro. E ontem também registrar aqui o falecimento da perita criminal Sheila Ribeiro Mendes, muito serviço prestado à população do Estado do Espírito Santo, inclusive foi chefe do Departamento de Criminalística da Polícia Civil desse Estado, faleceu ontem e foi sepultada hoje. Doutor Hércules, pela ordem, olha só, não sei se tem que ajustar o microfone aí, não está dando para ouvir direito o que o senhor está falando, não sei se é porque dessa máscara de acrílico que impede o som de sair melhor, mas não está dando para ouvir. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Aqui, presidente. Deputado, capitão Assunção. Também quero deixar registrado aqui, seguindo o meu amigo deputado Danilo Baense, o falecimento do sargento José Romeu Vieira Nunes, sargento da reserva, lá do município de Marataízes, e do nosso amigo do Partido Patriota, quase que disputou a eleição agora municipal, mas por essa enfermidade ele não pôde disputar, é o Evandro Toia, aqui de Bento Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Agora, deputado Majeste, está melhor agora o som? Deputado Majeste, está melhor agora? Eu quero registrar também, depois o presidente chamará para a mesa o deputado, ex-deputado, nosso grande deputado Pasolini, prefeito da nossa capital, hoje presente aqui. É uma honra muito grande para nós. Assim que o presidente assumir, naturalmente vai convidar a Vossa Excelência para fazer parte da mesa. Informa a todos... Senhor presidente, pela ordem. Deputado Gandini, estou no virtual. Pois não. Só me juntar ao deputado capitão Assunção, manifestando aí o profundo pesar pela morte do Evandro Toia, que também já foi membro do Cidadania, uma liderança importante aqui de Vitória, principalmente ali na região de Bento Ferreira, né, naquela região. Então, assim, me juntar ao deputado capitão Assunção, que fez o registro, Evandro Toia, que faleceu no dia de ontem. Muito bem, não vou dar um minuto de silêncio agora, darei depois, deixo o presidente chegar. Nós vamos fazer a eleição primeiro. Informa a todos que a chapa única registrada tem a seguinte composição. Só tem uma chapa que foi dada entrada aqui na mesa. Presidente Érico Musso, primeiro vice-presidente Marcelo Santos, segundo vice-presidente Rafael Favato, primeiro secretário Dari Pagung,
Segundo secretário, Coronel Alexandre Quintino. Terceiro secretário, Raquel Lessa. Quarto secretário, Adilson Espíndola. Essa é a chapa que está à mesa. E apoiada por várias bancadas. Apoiado por quase todas as bancadas da nossa casa. Tem alguém que quer apresentar outra chapa? Já passou? Não tem ninguém. Repete só o presidente e vice, porque parece que... Presidente, Éric Musso. Primeiro vice, Marcelo Santos. Segundo vice, Rafael Favato. Primeiro secretário, Dari Pagundi. Segundo secretário, Coronel Alexandre Quintino. Terceiro secretário, Raquel Lessa. Quarto secretário, Adilson Espíndola. Essa é a chapa única apresentada até no momento. Informo a senhora deputada e os senhores deputados presentes, e também na forma virtual, que à medida que forem chamados pelo primeiro secretário, deverão declinar no microfone de à parte o nome da chapa de sua preferência. Então, o deputado terá que ir no microfone e dizer como vota. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada nominal para efeito de votação e ao segundo secretário que anote o voto e repita em voz alta o voto que ele deu. Então, vamos começar a fazer a chamada. Primeiro secretário, pode fazer. Como vota o deputado Adilson Espíndola? No microfone, por favor, deputado Adilson. Voto sim, senhor presidente, com a chapa. Sim, chapa única, Adilson Espíndola. Como vota o deputado Alexandre Chambinho? Presidente, voto chapa única, meu amigo presidente, meu irmão, deputado Éric Musso. Deputado Alexandre Chambinho vota na chapa única. Como voto o deputado Bruno Lamas? Senhor presidente, saudação a todos os colegas e colegas, registrar aqui a presença do prefeito da capital, Lorenzo Pasolini, e meu voto é na chapa única, liderada pelo deputado Éric Musso. Deputado Bruno Lamas vota a chapa única. Como voto o deputado Capitão Assunção? Capitão Assunção, como vota? Como vota, capitão Assunção? Chapa única, deputado Éric Musso. Deputado Capitão Assunção, vota chapa única. Como vota o deputado Carlos Von? Senhor presidente, meu voto é na chapa única. Deputado Carlos Von vota chapa única. Como voto o deputado Coronel Alexandre Quintino? Senhor presidente, eu voto sim na chapa única. Deputado Coronel Alexandre Quintino vota sim, chapa única, senhor presidente. Como voto o deputado Dari Pagundi? Senhor presidente, eu voto sim na chapa única. Deputado Dari Pagum, líder do governo, vota sim na chapa única, senhor presidente. Eu, deputado delegado Danilo Baense, voto também na chapa única, encabeçada pelo nosso presidente Éric Musso. Deputado Danilo Baense vota chapa única. Como vota o doutor Hércules Silveira, nosso deputado e presidente do momento? Vota a favor da chapa única. Deputado doutor Hércules Silveira vota chapa única. Como vota o deputado doutor Emílio Mameri? Eu voto chapa única, capitaneada aí pelo nosso grande presidente, Éric Musso, e desejo sucesso para essa nova composição da mesa, para todos nós deputados, que possamos trabalhar muito em prol do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Deputado doutor Emílio Mameri vota chapa única. Como voto o deputado doutor Hudson Leal? Eu voto na chapa única, encabeçada pelo nosso presidente, deputado Éric Musso. Deputado doutor Hudson Leal vota chapa única. Como voto o deputado doutor Rafael Favato? Boa tarde, presidente Hércules, presidindo a sessão. Voto chapa única, meu deputado Éric Musso, presidente da Assembleia. Deputado doutor Rafael Favato vota chapa única.
Como voto, deputado engenheiro José Esmeraldo. Convicção no meu amigo que encabeça a chapa, Érico Musso, que foi um brilhante presidente deste sodalício no mandato passado. E acompanho os demais membros da chapa. É isso aí, por enquanto. Deputado engenheiro José Esmeraldo, vota chapa única. Como vota o deputado Érico Musso? Voto sim, senhor presidente. Encaminhando aí a votação na chapa única, a hora apresentada pela maioria dos membros deste colegiado. Deputado Érico Musso, vota sim na chapa única. Como vota o deputado Freitas? Senhor presidente, eu quero saudar meus colegas, deputados, deputadas, dizer da satisfação de retornar para essa casa com autonomia do mandato, para cumprir com determinação, com muito foco, o 4º mandato. Quero cumprimentar o deputado Érico Musso pela capacidade, diálogo, articulação na condução desse processo, da candidatura dele, em fazer uma casa cada vez mais igual, e quero votar na chapa única, encabeçada pelo deputado Érico Musso. Deputado Freitas, vota chapa única. Como vota o deputado Gandini? Voto sim, senhor presidente, na chapa única. Deputado Gandini, vota chapa única. Como vota a deputada Irine Lopes? Meu voto é não, senhor presidente, e já requeiro a justificativa do voto pós a contagem dos mesmos. Deputada Irine Lopes, vota não, contra a chapa única. Como vota a deputada Janete Sá? Voto sim, senhor presidente, na chapa única. Deputada Janete de Sá, vota sim, chapa única. Como vota o deputado Luciano Machado? Eu voto na composição da chapa única liderado pelo Érico Musso. Deputado Luciano Machado, vota chapa única. Como vota o deputado Luiz Durão? Voto na chapa única. Deputado Luiz Durão, vota chapa única. Seja bem-vindo novamente à casa. Como vota o deputado Marcelo Santos? Senhor presidente em exercício, Hércules Silveira, demais membros, ADOC, eu voto na chapa única por entender que dessa forma o equilíbrio de forças importante na relação institucional entre os poderes e harmonia com essa casa. Voto sim. Deputado Marcelo Santos, vota sim, chapa única. Como vota o deputado Marcos Garcia? Senhor presidente, voto sim nessa composição da chapa única. Deputado Marcos Garcia, vota sim, chapa única. Como vota o deputado Marcos Madureira? Marcos Madureira. Eu simplesmente voto sim. Deputado Marcos Madureira, vota sim, chapa única. Seja bem-vindo à casa. Como vota o deputado Marcos Mansur? Voto sim na chapa única com o nosso presidente Érico Musso. Deputado Marcos Mansur, vota sim, chapa única. Como vota a deputada Raquel Lessa? Voto sim, chapa única. Deputada Raquel Lessa, vota sim, na chapa única. Como vota o deputado Renzo Vasconcelos? Voto sim, chapa única. Quero parabenizar a todos os componentes da chapa, os secretários, o vice-presidente, e quero parabenizar pela condução o deputado estadual Érico Musso. E vamos juntos unir o Espírito Santo para o cidadão lá fora sempre ter o benefício. Parabéns a essa Casa de Leis, a Assembleia Legislativa. Deputado Renzo Vasconcelos, vota sim, na chapa única. Como vota o deputado Sérgio Majeski?
Presidente, eu voto contra a chapa única e não sei se vai haver esse momento pós a contagem dos votos, mas caso houver, eu quero fazer a justificativa do meu voto. Muito obrigado. Deputado Sérgio Majeski vota não, contra a chapa única. Como vota o deputado Teodorico Ferraço? Eu voto sim na chapa única. Deputado Teodorico Ferraço vota sim, chapa única. Como vota o deputado Torino Marques? Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Começamos aqui o segundo biênio. Agradecer as pessoas que estão na plenária nesse exato momento, aos deputados. Agradecer também à mesa, ao deputado Hércules, doutor Hércules, hoje presidindo, deputado Danilo Baense, também deputado Vandinho Leite. Agradecer pelo primeiro biênio, onde eu fiquei como segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, mas por uma composição com o governo do Estado, eu estou sendo retirado. Eu digo que nós temos que acender velas para vermos que 2 mais 2 é 4. E temos que empunhar as nossas espadas para vermos e provarmos que as folhas são verdes. Agradeço pelo tempo que fiquei. Espero que esse biênio também seja de muitas vitórias para o povo capixaba. Muito obrigado, eu voto sim. Deputado Torino Marques vota sim na chapa única. Como voto o deputado Vandinho Leite? Eu voto na chapa única presidida pelo amigo Eric Musso, que trabalha nesta casa com muito zelo e tem o respeito aí de todos os parlamentares e das outras instituições constituídas também no Espírito Santo. Meu voto, Vandinho Leite, vota sim na chapa única. Declarar o voto? Bem, encerrada a votação, eu vou pedir ao primeiro secretário que anuncie o resultado da votação. Presidente, total de votantes 30 deputados. Chapa única 28. Votos não 2. Muito bem, então o resultado foi... Eu solicito ao primeiro secretário também que redija o boletim de apuração na ordem decrescente de votos. E, para tanto, vou suspender a sessão por alguns minutos. Antes, eu quero esclarecer o seguinte, para que não haja dúvida, especialmente as pessoas que nos assistem, que o artigo 8º do nosso regimento interno diz o seguinte: a Assembleia Legislativa reunir-se-á em sessões preparatórias às 15 horas para a eleição dos membros da mesa nas datas fixadas no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 58 da Constituição Estadual. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para as datas fixadas neste artigo serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recair em sábado, domingo e feriado. Artigo 2º, aliás, parágrafo 2º. Assumirá a direção dos trabalhos o último presidente, se reeleito, ou, na falta dele, o deputado mais idoso. Deputado mais idoso, eu quero agradecer ao deputado Teodorico Ferraço, que poderia, mesmo que da forma virtual, presidir essa sessão, mas ele passou para que eu pudesse fazer, naturalmente, presidir essa reunião. Agradeço ao meu querido amigo, ilustre deputado Teodorico Ferraço, que é o mais idoso, que me carregou no colo muitas vezes em Cachoeiro de Itapemirim. Obrigado, Ferraço, por ter me carregado no colo em Cachoeiro muitas vezes. Pena que eu não te joguei no Rio. Presidente. Então nós vamos... Presidente. Nós vamos... Senhor presidente. Antes, só um minutinho. ordem. Só um minutinho, deputada Irine. Depois eu vou ceder a palavra para quem quiser justificar o voto. Eu tenho que proferir o resultado aqui. Total, 30 votantes, 30 votos, chapa única, 28 votos a favor e 2 votos contrários. Então, está eleita a chapa que nós acabamos de anunciar. Não é regimental, pelo menos o regimento não fala sobre isso, mas eu vou abrir mão, naturalmente, como meus colegas querem justificar o voto, eu vou ceder a palavra, então, à primeira deputada que pediu para justificar o voto, deputada Irine Lopes. Justificativa de voto em 3 minutos, eu peço a todos que se detenham nesse tempo, por gentileza. Deputada Irine Lopes.
Boa tarde a todos e a todas, meus colegas, quem nos assiste, servidores da casa que nos ajudam a produzir os nossos mandatos, quem nos assiste pela TV Assembleia. Eu quero me dirigir especialmente ao presidente Eric, que acaba de ser reeleito. Quero dizer, presidente, que a minha posição é estritamente política. Não vai aqui nenhum juízo de valor em relação à pessoa do deputado e do presidente Eric Musso. Nós estamos vivendo um novo momento, mas há pouco tempo atrás houve uma busca de fazer uma eleição para a mesa diretora totalmente fora do prazo, na minha opinião, de maneira inconstitucional e antirregimental, e eu me somei a outros deputados e nós nos colocamos com bastante firmeza contrários àquele momento. A minha base e a base do Partido dos Trabalhadores é um eleitorado extremamente exigente, que nos acompanha e que nos cobra. Portanto, não haveria nenhuma coerência, uma alteração do voto em tão pouco espaço de tempo, onde as questões, inclusive, que eu coloquei naquele momento, que seria a devolução das prerrogativas do primeiro e do segundo secretário e um estabelecimento também do limite de reeleições, daquele momento até agora não foi devidamente resolvido a contento e de acordo com aquilo que eu defendo. Então, como estamos numa casa política, os procedimentos, obviamente, são políticos de maneira bastante transparente e respeitosa. A minha opinião continua a mesma, mas não há qualquer gesto, qualquer ato, qualquer motivação de natureza pessoal. Eleito, desejo, obviamente, um bom trabalho, porque um bom trabalho da Assembleia Legislativa é um bom trabalho para o povo do Estado do Espírito Santo. Desejo isso ao presidente eleito e ao conjunto da mesa. Muito obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, deputado. Eu quero registrar com muita satisfação para você que está em casa, está assistindo hoje a nossa sessão em sinais de Libras. É uma conquista muito grande, uma luta que nós tivemos junto com o presidente Eric Musso. Quero dar os parabéns ao presidente, que hoje o deficiente auditivo que está em casa, ele está sabendo o que nós estamos falando. Parabéns, presidente, isso é inclusão, é o que nós queremos, banheiro acessível, as faixas táticas que Vossa Excelência tem colocado aqui. Então é um momento marcante, histórico para a nossa Casa de Leis, as nossas sessões ser transmitidas em sinais de Libras. Então eu chamo o deputado Majeste também por 3 minutos para justificar o voto. Deputado Majeste, 3 minutos também, por favor. Meus cumprimentos ao doutor Hércules, que dirige a sessão nesse momento, os demais colegas presentes no plenário, os funcionários dessa casa, aqueles que nos visitam hoje nas galerias e os que nos assistem pela TV Assembleia. Essa é a, salvo engano, a terceira ou quarta, acho que é a quarta eleição que eu participo aqui. E, lamentavelmente, todas as vezes eu fico sabendo praticamente de quem é a composição da chapa
na hora da eleição, apesar de se propagar que é uma chapa de consenso. E aí eu fico me perguntando, consenso de quem? Uma vez que a eleição deveria interessar os 30 deputados em primeiro plano, né? E ser discutida entre os 30 deputados. E do tempo que eu estou aqui, essas eleições são discutidas muito mais no Palácio Anchieta, na Casa Civil, do que internamente. Pelo menos eu nunca fui convidado a discutir absolutamente nada, né? Então, é lamentável, né? E que haja essa influência. Eu até fui chamado lá na Casa Civil, segundo o secretário, ele queria ouvir o que eu pensava sobre essa eleição, isso já umas 3, 4 semanas atrás. E aí, lá pelas tantas, ele me disse se eu tinha algum interesse em alguma comissão. E eu fiquei pensando assim, mas como? Nós devemos discutir interesses em comissões dentro da Assembleia, não dentro da Casa Civil, com o secretário da Casa Civil. E aí o meu voto contra vai por isso. Como em todas as outras eleições também votei contra, porque eu jamais entendi claramente quem escolhe, por que este é o primeiro secretário, por que aquele, por que este que é o presidente, o vice-presidente. Nunca entendi isso. E, sobretudo, quais são as propostas que essas chapas têm para fortalecer esse poder no sentido daquilo que é a sua obrigação constitucional, de legislar e de fiscalizar. Ademais, semana passada, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido de liminar de uma ADI do Estado de Roraima, considerando inconstitucional a recondução do presidente da Assembleia de lá. A situação é exatamente a mesma que aqui. Infelizmente, a Constituição não permite que nós individualmente entremos com um pedido de ADI, pedi ao meu partido que o fizesse e à OAB. Até agora não obtive resposta, mas a situação é exatamente similar à do Estado do Espírito Santo. Portanto, assim que também essa ADI for julgada no pleno, todos os estados que tiverem uma situação semelhante ao que aconteceu lá em Roraima, que é exatamente a situação que está ocorrendo aqui no Estado, esta eleição também, a meu ver, perde a validade. Mas essa é a minha justificativa. Obrigado, doutor Hércules. Deputado Majeste, deputado Freitas. Deputado Freitas, por 3 minutos. É o último deputado inscrito para justificar o voto. Esse cuidado, senhor presidente, na imunização, é porque eu prefiro falar sem máscara, porque falando com a máscara, a voz da gente fica meio que presa. Eu quero cumprimentá-lo como o deputado mais idoso que preside essa casa, na ausência, é lógico, do deputado Teodorico Ferraz, que não deve ter ficado satisfeito, mas ele não veio hoje justamente por isso, porque o deputado mais idoso normalmente tem que presidir. Eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimentando os meus colegas, deputados. Vou dizer da alegria de estar voltando a essa casa, assumindo definitivamente o 4º mandato com autonomia, uma vez que tive aqui nos 2 primeiros anos de mandato, mas como suplente do deputado Brunos, a quem eu agradeço. Agradeço o governador Renato Casagrande, que é um parceiro, e pela forma com que conduz o Estado, com muita ética, com muita transparência, com muita gestão fiscal, e faz com que o Estado do Espírito Santo seja uma referência para o resto do país. Mas quero parabenizar o deputado Éric Musso. Eu preciso reconhecer a grande capacidade de articulação do deputado Éric. O deputado Éric queria muito continuar sendo o presidente dessa casa e para isso trabalhou, articulou, conversou e conseguiu construir uma unidade política no plenário dessa casa com os parlamentares. Eu acredito que tenha procurado atender a todos, construiu uma relação
muito importante com o governo do Estado, na pessoa do governador Renato Casagrande, e acredito no diálogo, acredito na convergência, acredito na unidade. Vejo que o nosso Estado sai ganhando com essa construção. Nós já somos referência para o resto do país. Nós somos o Estado que faz uma gestão com toda transparência nesse momento difícil da pandemia. Nós somos uma das assembleias mais econômicas do país. Nós somos uma assembleia totalmente transparência, digital. Por tudo isso, acho que foi importante a construção e vamos seguir adiante com a gestão do Estado do Espírito Santo sendo de excelência. O meu mandato, esses 2 anos que restam de mandato, eu quero estar próximo, ajudando na governabilidade, eu não nego isso. Nosso Estado tem rumo certo, a gestão é eficiente e não cabe eu fazer nenhum estica-corda trabalhando contra a governabilidade. Eu sou da democracia, eu sou do diálogo, eu sou da construção. Eu venho de uma região que carece muito de compreensão, de investimento, para que a região seja desenvolvida. E nesse sentido, senhor presidente, eu quero trabalhar junto com o governo do Estado para que nós possamos desenvolver ainda mais o Norte, observando as potencialidades que precisam ser desenvolvidas. O Salgema, a exploração do Salgema em Conceição da Barra, para gerar grandes investimentos e grande geração de emprego no norte do estado. A fixação da foz do Cricaré, que elimina a salinização da água em São Mateus. E a industrialização do norte do estado do Espírito Santo. São bandeiras que serão defendidas pelo deputado Freitas aqui dessa tribuna. Eu agradeço, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Freitas. Aproveitou a justificativa de voto para vender o peixe dele também, de São Mateus. Mas é o seguinte, nós já estamos com a chapa eleita, 28 votos a favor, 2 votos contrários, com todo respeito a quem votou contrário. Eu vou repetir novamente para você que está em casa, nos assistindo, bem devagar, para a nossa intérprete de Libra poder transmitir em sinais. A chapa eleita: presidente, deputado Eric Musso; primeiro vice-presidente, deputado Marcelo Santos; segundo vice-presidente, doutor Rafael Favato; primeiro secretário, deputado Dari Pagung; segundo secretário, coronel Alexandre Quintino; terceiro secretário, deputada Raquel Lessa; quarto secretário, deputado Adilson Espíndola. Essa chapa que eu declaro eleita e peço, então, a chapa eleita que assuma os trabalhos para que possa fazer naturalmente, presidente. Deputado Eric, eu peço ao deputado Eric que assuma a presidência, os demais secretários, mas também eu peço que em seguida ele possa dar o minuto de silêncio requerido por alguns deputados. Deputado, assuma a presidência, por gentileza, meus parabéns. Declara ele empossado, tá? Declaro empossado o presidente e os demais secretários mais membros da mesa. Parabéns. Obrigado. Isso aí, parabéns. Daqui a pouco nós vamos fazer a nossa fala, mas agradeço o deputado Dr. Hércules por ter presidido a sessão, por ter nos empossado pela terceira vez presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Neste momento eu declaro empossado e solicito que tome assento à mesa o primeiro secretário, deputado Dari Pagung, lá da região fria metropolitana de Baixo Guandu. Declaro também empossado e solicito que tome assento à mesa o segundo secretário, deputado coronel Alexandre Quintino, esse da região sul. Esse é de Guarapari a Bom Jesus do Norte. Coronel Alexandre Quintino, seja bem-vindo, segundo secretário da mesa.
Declaro empossado e solicito que tome assento, já está aqui ao meu lado, primeiro vice-presidente, senhor deputado Marcelo Santos. Obrigado, Marcelo. Declaro empossado e solicito que tome assento à mesa o segundo vice-presidente da mesa diretora, deputado doutor Rafael Favato. Patriotas, que detém neste momento 3 deputados na Assembleia Legislativa, deputado doutor Rafael Favato, que está no seu 3º mandato de deputado estadual. Declaro empossado e solicito que tome assento à mesa diretora a 3ª secretária, deputada Raquel Lessa, ex-prefeita de São Gabriel da Palha, deputada estadual, foi minha primeira secretária no meu primeiro mandato de deputado, como presidente, toma agora assento como 3ª secretária. E declaro empossado e solicito que tome assento à mesa o 4º secretário, deputado Adilson Espíndola, lá da nossa região de Santa Maria de Jetibá. Estando composta a mesa diretora para o biênio de fevereiro de 21 a janeiro de 23, vou fazer o nosso pronunciamento, mas antes eu gostaria de convidar à mesa o nosso prefeito da capital, ex-deputado e atualmente prefeito de Vitória, delegado Pasolini, que possa fazer assento aqui à mesa, representando todos os prefeitos do Espírito Santo, para que eu possa fazer o nosso pronunciamento, e peço ao deputado Marcelo que assuma a presidência neste momento. Nesse momento, eu concedo a palavra ao deputado Éric Musso, presidente reeleito. Lilico, me arruma uma água aí, fazendo favor. Tem que respirar fundo, né? Amigos e amigas, quero neste momento de alegria, em que se inaugura uma nova legislatura, pedir licença para reconhecer a tristeza que nos envolve. Nosso estado bate a marca de 5.858 óbitos pela Covid-19, até a data de ontem, 31 de janeiro. Quero reverenciar a memória de todas as pessoas e manifestar, como presidente do Poder Legislativo Estadual, a nossa solidariedade, a dor de seus familiares e reiterar que continuamos a enfrentar uma situação sanitária muito preocupante, com mais de 290 mil casos de Covid confirmados desde o início da pandemia. E é nesse contexto de agravada dificuldade que a política nos ensina que é muito importante, na maioria das vezes, ouvir muito mais do que falar. É um sinal inequívoco de respeito ficar rouco de tanto ouvir. Prestem atenção. Ficar rouco de tanto ouvir.
A voz que emana da população, soberana, que nos conduziu ao lugar que hoje ocupamos de representação dos seus anseios. 4 frases que me acompanham e digo em todas as oportunidades antes de iniciar o meu pronunciamento. Nada na vida acontece se não for da vontade e da permissão de Deus. Ninguém constrói nada sozinho. Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que não possamos carregar. E o quarto, e não menos importante, aliás, talvez um dos mais importantes que eu ouvi de uma pessoa muito, mas muito especial. Enquanto Deus for o nosso chão, ou o meu chão, não há nada que possa nos derrubar. Hoje damos início a um novo e importante tempo, um momento da história em que as instituições precisam mais do que nunca ouvir o clamor que vem da sociedade, caminharem juntas e darem as respostas que todos precisam. Esse novo tempo requer que nós, ao ouvirmos, tenhamos assertividade no agir, com união e caminhando de mãos dadas. Conseguir atravessar esse mar que ainda é tão revolto e desafiador. Embora o otimismo seja um estado de espírito presente na maioria de nós, há quase uma unanimidade que 2021 será um ano desafiador, um ano difícil e extremamente desafiante para quem está à frente de órgãos responsáveis por políticas públicas. A pandemia da Covid-19 alterou a nossa realidade, trouxe um misto de incertezas e medo. Mais do que isso, deixou a sociedade de joelhos. Em seu rastro, mais de 200 mil mortos pelo Brasil afora. Famílias inteiras devastadas em todo o país. Fechamentos de escolas, de empresas, falências, desempregos em massa, hospitais com UTIs em sua capacidade máxima de atendimento. Até mesmo a mais elementar de nossas necessidades, como seres humanos, importante nós voltarmos os nossos olhos e mentes e termos atenção. Até mesmo a mais elementar de nossas necessidades como seres humanos, o oxigênio nos faltou. E ainda não acabou. Os números são realmente assustadores. Mas a certeza de que precisamos seguir adiante nos dá força redobrada. Independente das concepções ideológicas, estamos mostrando uma grande capacidade de enfrentar todo esse desafio. O protagonismo que todos vocês, meus amigos, deputados e deputadas, tiveram no ano passado e continuam tendo agora, é algo digno de registro. Ter o privilégio de subir a essa tribuna, como chefe de um poder de Estado, pela terceira vez, e aos 33 anos de idade, me faz lembrar a essência de nossa missão.
representar o povo capixaba, representar a nossa sociedade. Estamos aqui em nome da nossa gente, tão diferente, tão ampla, mas com o mesmo desejo de ver o Espírito Santo no rumo do desenvolvimento. Aqui para honrar este povo e seus desejos. O interesse público é matéria-prima de nosso trabalho. E aqui, quero agradecer a vocês, meus colegas deputados e deputadas. Desde o início, ainda em 2017, quando eu tinha 29 anos de idade, e outros já nessa legislatura. Quero agradecer ao deputado Zé Esmeraldo, ao deputado Hudson, ao deputado Vandinho Leite, ao deputado Luciano Machado, ao deputado Bruno Lamas, ao deputado Alexandre Chambinho, à deputada Janete de Sá, ao deputado Marcos Garcia, ao deputado Luiz Durão, ao deputado Dr. Emílio Mameri, ao deputado Renzo Vasconcelos, ao deputado pastor Marcos Mansur, que deu um abraço caloroso, sabe da nossa luta, desde a nossa sala, só nós dois e Deus, ao deputado Freitas, ao deputado Carlos Vão, agradecer ao deputado Marcos Madureira, que está lá ao fundo, que tem uma história brilhante, marcada e de registro de serviços prestados ao Espírito Santo e, sobretudo, aos servidores desta casa. Obrigado, deputado Madureira. Ao deputado Sérgio Majeski, ao deputado Torino Marques, ao deputado delegado Danilo Baense, ao deputado Capitão Assunção e aos deputados que compõem a mesa comigo. Deputado Hércules, deputada Raquel, deputado Dari, deputado Marcelo Santos, deputado Coronel Alexandre Quintino, deputado Rafael Favato, deputada Dilce Espíndola, aos deputados que estão de forma remota, online, queria cumprimentar a todos. Não estou podendo vê-los neste momento e, para não cometer erros, não vou nominá-los, mas queria cumprimentar a todos os deputados e deputadas, os 30 parlamentares que compõem esse parlamento. Queria cumprimentar o delegado, o prefeito Lorenzo Pasolini, ex-deputado desta casa, e ao presidente do Republicanos, amigo, irmão Roberto Carneiro, e os servidores em nome de Dr. Rafael, que é o meu procurador-geral. Trago comigo as dores e as conquistas desse caminho para chegar até aqui. A minha recondução à cadeira de presidente, pela terceira vez, gerou muita especulação. Gildo, presidente do sindicato, obrigado. Muitas verdades que nunca existiram. Verdades inventadas e disseminadas. Muitas mentiras foram contadas. Contadas e publicadas. Foram várias as tentativas de nos desestabilizar. Mas o que sempre esteve no tabuleiro foi uma estratégia de enfrentamento às dificuldades do nosso Estado. Assim como todo mundo, estamos vivendo efeitos econômicos e sociais que não podem ser negligenciados. E foi por isso que foi construído nesta casa uma estratégia de união de forças
e não de divisão. Foi por isso que nós construímos nesta casa uma união de forças e não de divisão. O progresso só advém da união, e estamos e estaremos cada vez mais unidos. Desde o início da crise sanitária, com impactos em todos os segmentos, vocês, meus caros amigos, amigas, deputados, deputadas, colegas de plenário, mostraram à população que estavam de mãos estendidas e lado a lado para enfrentar o maior desafio dos últimos 100 anos. A conectividade é inerente às relações humanas, em todo o mundo, e não pode se admitir que os poderes e seus representantes estejam longe de sua gente. Não pode haver descompasso. Precisamos estar a serviço da sociedade e cada um de nós tem o seu papel. Todos são importantes nesse processo e juntos sempre nos tornaremos mais fortes. Não existe fórmula mágica. O caminho a percorrer é duro e de muito trabalho. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo deixou claro ter uma imensa empatia, responsabilidade e compromisso por meio de centenas de ações que aliviaram o sofrimento da população nos últimos anos. Uma importante medida tomamos, ainda anterior à pandemia, que foi o reconhecimento da situação de calamidade pública no município de Iconha, que teve boa parte de seu território afetado por enchentes e uma inundação brusca. Um fenômeno ocorrido em janeiro de 2020, que assolou mais de 30 municípios no estado do Espírito Santo. Num esforço humanitário, arrecadamos, é importante fazer esse registro, mais de 100 toneladas de mantimentos para a população da região e cidades vizinhas que foram afetadas. Um trabalho da Assembleia, dos deputados, dos gabinetes, dos servidores, que numa união de esforços fizeram a maior arrecadação de mantimentos já vista na história capixaba em favor dos menos favorecidos. Nós ainda aprovamos 2 leis de iniciativa governamental. Uma delas criou o auxílio financeiro, chamado de Cartão Reconstrução, destinado às pessoas e empresas dos municípios atingidos pelas chuvas. A outra instituiu o Fundo Reconstrução ES, com o objetivo de facilitar e garantir o acesso ao crédito pela população e empresários. Essas são algumas ações do Legislativo que mostram a nossa união e a confiança na liderança do governador Renato Casagrande. Depois vem o que nem o maior dos pessimistas esperava: um vírus letal para a vida, para a economia e para o mundo. E mais uma vez estávamos a postos. Aprovamos uma série de medidas de enfrentamento a essa crise, que meses depois víamos que era uma crise sem controle. Diante de um ano atípico,
devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Em 2020, quase 3.000 proposições foram protocoladas. Não paramos. Trabalhamos ainda que de forma remota, em reuniões virtuais, realidade imposta pelo contexto da crise de saúde pública. É importante dizer isso, porque a população capixaba que ora nos ouve pode achar que nós ficamos parados. Não! Mais de 3.000 proposições foram propostas. Medidas de enfrentamento à pandemia. Aliás, pautaram diversas iniciativas. Entre pontos abordados estão medidas relativas ao direito do consumidor, protocolos de atendimento aos pacientes na rede de saúde e até mesmo a regulamentação do setor de eventos diante do novo cenário. Uma das primeiras medidas foi reconhecer o estado de calamidade pública no Espírito Santo, por conta da pandemia. A iniciativa partiu do governo e, na mesma esteira, a Casa reconheceu o estado de calamidade em 57 dos 78 municípios capixabas. É extremamente salutar lembrar que demos o aval ao Executivo do Estado para a reversão de recursos em 25 fundos públicos para o Tesouro Estadual, com o objetivo de fortalecer o caixa do Estado no enfrentamento à pandemia. O uso do superávit permitiu o melhor emprego da verba pública e, com isso, criamos uma rede de proteção para os mais vulneráveis. E ainda teve o aporte de mais de 100 milhões de reais, permitindo o Estado participar do fundo de aval para socorrer os pequenos empresários, agricultores e afins, e estendermos a mão a quem mais precisava. Agora a vacina traz um pouco de alento e muita esperança. E mais uma vez, juntos, a Assembleia como um todo, fomos protagonistas. Demos um importante passo quando votamos e aprovamos um projeto que permite ao governo negociar insumos diretamente com laboratórios que, claro e obviamente, tenha liberação por parte da Anvisa ou de agências internacionais reconhecidas pela ciência. Meu agradecimento a todos vocês pela votação e por mais uma vez estarmos ao lado da nossa população cumprindo a missão. De novo, amigos e amigas, já vou encerrar. Preciso usar a palavra união, porque realmente acredito que é da união que vai ou que vão nascer as soluções para um ano desafiador. Tenho insistido que somente com a união entre os poderes, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, entidades representativas de classe e a sociedade civil organizada, conseguiremos dar passos firmes e seguros rumo a um cenário que nos leve a acreditar que dias melhores virão. Estou confiante que todo esse esforço conjunto resultará em soluções construídas por todos e que contemplarão
aos interesses da sociedade num processo de interlocução democrática para a promoção da mais alta do interesse público. Especialmente hoje, me sinto grato, muito grato. Grato a Deus, grato a cada um de vocês. O trabalho aqui não é de um só homem. Nunca foi. Eu quero repetir isso olhando nos olhos de cada um de vocês. O trabalho aqui não é de um só homem. E nunca foi. O trabalho é de 30 cidadãos capixabas, homens e mulheres, que querem o melhor para a nossa gente, que querem ver o Espírito Santo vencer as adversidades e se posicionar no mapa do Brasil como um Estado forte e seguro. O projeto de um parlamento forte, e independente, é nosso, é do coletivo. Com vocês, construímos uma Assembleia que hoje podemos dizer que verdadeiramente é a casa do povo. Mais que nosso trabalho legislativo, incluímos o povo no nosso cotidiano. Somos a primeira Assembleia do Brasil em atendimento ao cidadão. Fomos nacionalmente consagrados por isso. E em 2019, na primeira edição do Prêmio Assembleia Cidadã da Unali, conquistamos isso. Ainda conquistamos o segundo lugar na categoria Gestão, com o projeto ALIS Digital, liderado pelo deputado Marcelo Santos. Para aqueles que nos ouvem, a Assembleia do Espírito Santo foi a primeira digital do Brasil. O Espaço Assembleia Cidadã é uma iniciativa nossa. Nossa. De todos os deputados e deputadas, reunindo diversos serviços voltados para a população, como posto de identificação de identidade, PROCON, Procuradoria da Mulher, Defensoria Pública, Delegacia do Consumidor, Defensoria, Biblioteca, agências bancárias e agora mais acessibilidade. Temos agora piso podotátil. E a partir de hoje, agora, neste momento, é só olhar para aquela televisãozinha. Nós estamos tendo a primeira sessão com transmissão em Libras para surdos, para que todos os capixabas possam ter inclusão nessa Assembleia. Ainda somos a mais econômica por deputado do país. Quando eu assumi, era a 16ª em gasto por deputado. Somos hoje a mais transparente do Brasil. E quando eu assumi, não só eu, esses deputados, ela era a 22ª em transparência nessa nação. E por isso que eu tenho tanto orgulho de presidir essa casa com os meus colegas deputados e com todos os servidores. Nesse último ciclo, não somente nesse último ciclo de mandato, nesse último ciclo de minha participação pessoal dentro da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Não somente nesse último ciclo de mandato, que faltam 2 anos para concluir esse mandato, mas nesse último ciclo de minha participação
pessoal dentro da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Meus amigos de parlamento, que dividem comigo essa trajetória, a cada um de vocês a minha gratidão. Não vamos parar. Vamos ampliar os serviços. Vamos trazer mais tecnologia para esta casa. Vamos andar lado a lado com a população. Ampliar os serviços, fazer mais acessibilidade, fazer nossa casa mais bonita e mais funcional. Quero agradecer particularmente ao governador Renato Casagrande pela confiança e pela parceria e por nos conduzir no caminho do desenvolvimento e ao caminho da cura. O senhor governador tem o meu respeito. O senhor tem sido um líder incansável nessa crise que nós estamos enfrentando. O senhor tem e terá na Assembleia Legislativa parceria sólida para continuar conduzindo o nosso Estado para o rumo do desenvolvimento social e econômico. Sempre que o Espírito Santo precisar, a Assembleia Legislativa não o faltará. Aos prefeitos e vereadores recém-empossados, também gostaria de colocar a Assembleia à disposição, através da Casa dos Municípios, da Casa dos Municípios e da Casa dos Vereadores, além da própria presidência e do gabinete de todos os deputados e deputadas, para formarmos uma rede de parceria e fortalecimento ainda mais do Espírito Santo. Estaremos juntos para auxiliá-los na elaboração de projetos, acompanhamentos de programas e demais ações de interesses da população em cada município desse estado. Nossa casa continuará sendo harmônica e independente. Nossa casa continuará sendo harmônica e independente. Com bons debates democráticos e salutares, é tempo de boa política e de bom diálogo. É chegado o tempo da construção de um futuro promissor, em que os interesses públicos estarão à frente de qualquer interesse pessoal. Repito, é tempo da boa política e de bom diálogo. É chegado o tempo da construção de um futuro promissor, em que os interesses públicos sempre estarão à frente dos interesses pessoais. Faço um apelo para que a gente exercite e pratique a união. Não estou pedindo para deixarem de acreditar nas suas convicções, mas que o nosso olhar esteja voltado para o desejo da maioria. Com a união, alavancamos políticas públicas que amenizem a difícil situação da população, principalmente dos menos favorecidos. E vamos reestabelecer, assim, desta forma, a confiança popular na esfera pública, sobre os eixos da ética, da transparência, da participação social, na tomada de decisões e austeridade dos atos. Assim, o impacto das políticas públicas será real,
na melhoria da vida das pessoas. Chegando ao final, olhar para 2021 é ver um horizonte de desafios, mas há fatos que me fazem lembrar que não devemos abandonar o otimismo. Entre eles, cito, o fato do governo do Estado, de forma responsável, manter o equilíbrio das contas públicas é um deles. A existência de um plano de recuperação econômica, envolvendo a parceria entre o poder público e a iniciativa privada, é outro. A disposição da Assembleia Legislativa e o reconhecimento de que a população capixaba sempre tem mostrado um espírito guerreiro em lutas que se apresentarem adversas ao longo de nossa história, é outro. Essas são algumas delas. Concluo reiterando que só a união salvará o nosso país. Concluo reiterando que só a união salvará o nosso país, deixando para trás todas e qualquer diferença. Para finalizar, deixo claro às deputadas e aos deputados: podem contar comigo. Podem contar com o diálogo permanente da mesa diretora. Estamos à disposição de todos vocês. Obrigado por acreditar nesse jovem. E aí eu abro um aspas aqui no meu discurso. Um jovem que aos 33 anos chega à terceira vez da presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Já disputado 4 eleições. Obrigado por acreditar em mim. Foram 446 dias de massacre, de desconfiança, de ataques, de quererem jogar todos na vala comum. Mas foram 446 dias de silêncio. E Deus e vocês vão me dar a oportunidade de concluir na história do Espírito Santo um terceiro mandato finito à frente da presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Que Deus me dando vida e saúde, a partir de 2023 aqui não mais estarei. Eu nunca fiz um projeto por vaidade pessoal. E vocês me deram essa oportunidade de acreditar no meu trato, na minha forma de ser, na minha forma de conduzir as coisas. E eu aprendi muito. Eu sou hoje um ser humano muito melhor do que eu era. Antes eu era um cara muito mais reativo. Hoje eu fico surdo de tanto falar. Porque já dizia minha bisavó lá na roça: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Muito obrigado por vocês confiarem em mim. Pode ter certeza que nós vamos fazer dessa Assembleia uma Assembleia cada vez mais forte, com mais valor e com mais trabalho em favor do Espírito Santo. Vamos encaminhar questões
que tenham como objetivo o benefício da coletividade. A nossa relação tem sido de respeito mútuo e vamos continuar nesse caminho. Eu não tenho problemas algum, porque diz que em eleição é mais diferente do que a pessoa eleita. Eu não tenho problema nenhum em pedir desculpas a qualquer que seja o colega de qualquer ato falho que eu tenha tido. Sou um ser humano como qualquer outro. Me desculpem por qualquer atitude que tenham errado com vocês, com os servidores e com os capixabas. Mas vamos continuar no caminho da prosperidade. Aos nossos valiosos servidores, jamais poderia deixar de mencioná-los. Tenham a certeza que continuaremos a valorizá-los. Obrigado, servidor, servidora, e aí eu o cito em nome do Lelê, do Gildo, pela parceria em favor da casa e do desenvolvimento da Assembleia. Essa nossa parceria é muito importante para a construção do dia a dia. Que Deus continue a nos conduzir no melhor caminho. Juntos somos mais fortes. Viva a Assembleia Legislativa. Viva os mandatos dos deputados e servidores. Viva o Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Um abraço. Nesse momento eu convido o presidente Eric Musso para que possa fazer o encerramento da sessão e que os novos integrantes da mesa diretora possam fazer a foto oficial. Conselho, então, passa a presidência. Então, nesse momento, atendendo a solicitação do deputado Hércules, todos os deputados, faremos, então, um minuto de silêncio. Sendo assim, solicito a todos os parlamentares em plenário que coloquem em posição de respeito. Presidente. Pois não, deputado Zé Esmeraldo. Vossa Excelência tirou foto com a mesa diretora. Eu gostaria que Vossa Excelência convidasse também os demais deputados que aqui estão para tirar foto aí em cima também. É pena que nenhum de vocês lembraram, né? Vamos os fazer. Deputados aí da mesa diretora, né? Isso tem que ter respeito com os deputados. Vamos fazer. Deputado Pasolini, deputado não, prefeito Pasolini, quer falar em nome dos prefeitos? Tranquilo, não quer a palavra. Eu queria convidar, então, todos os deputados para que a gente pudesse fazer uma foto aqui, antes do encerramento da sessão. Dani, nós vamos ter alguma coletiva depois, lá no Salão Nobre, só para convidar a mesa para a coletiva depois no Salão Nobre. Mas todos os deputados aqui, antes do encerramento, por favor.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco senhores e senhoras para a próxima. Amanhã, solene, às 15 horas, destinada à sessão de instalação dos trabalhos da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Está encerrada a sessão, obrigado, boa tarde a todos. Vamos agora ao Salão Nobre para a nossa coletiva de imprensa. Obrigado, boa tarde. Você acaba de acompanhar a sessão desta segunda-feira, uma sessão preparatória. Os deputados elegeram os membros da mesa diretora para os próximos 2 anos. São os deputados que vão fazer a gestão da Assembleia Legislativa. E diferente de grande parte do país, das assembleias que também hoje fizeram eleições, aqui o voto foi nominal e aberto. 30 deputados votaram, 28 votaram a favor da chapa única e 2 votaram contra. Os deputados que votaram contra foram Irine Lopes e Sérgio Majeski. E a composição da chapa única é a seguinte: presidente Eric Musso, reeleito para o 3º mandato, do Republicanos, o primeiro vice-presidente Marcelo Santos, do Podemos, e o segundo vice-presidente Rafael Favato, do Patriotas. O primeiro secretário é o deputado Dari Pagung, do PSB, o segundo secretário é o coronel Alexandre Quintino, do PSL, terceira secretaria fica com Raquel Lessa, do PROS, e a 4ª secretaria com Adilson Espíndola, do PTB. E hoje também, além da eleição da mesa diretora, a TV Assembleia conquistou um marco em sua história de 18 anos. É uma conquista também em termos de acessibilidade para a comunidade de surdos. É que hoje, como você está vendo no vídeo, foi inaugurada a transmissão simultânea com a língua brasileira de sinais, as Libras. E hoje, do discurso de posse, o deputado Eric Musso, reeleito vice-presidente, destacou principalmente os desafios da pandemia para unir os 3 poderes públicos e também a sociedade capixaba. Mais informações você tem em nossas redes sociais e mais tarde no Jornal Panorama, às 10 da noite. TV Assembleia, mais perto de você.